Unanimidade. Primeira turma mantém Braga Neto na cadeia. Vai lá. A primeira turma do Supremo Tribunal decidiu por unanimidade manter a prisão do general Walter Braga Neto, preso em 14 de dezembro, sob acusação de interferência nas investigações da tentativa de golpe de Estado. Os ministros julgam o pedido dos advogados contra a prisão. A análise começou na semana passada, em plenário virtual, e finalizou em 5-0 para manter a prisão de Braga Neto. Alexandre de Moraes disse que a defesa não apresentou qualquer argumento minimamente apto a desconstituir os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva. Ele foi acompanhado por Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Existe... Veja só, nós temos aqui... Vamos lá. Hoje virou moda assim, juiz decide, eu vou lá e digo que o juiz não serve para nada, que ele é ruim, que ele é péssimo, que ele tá contra mim, não sei o que e tal. Você tem aqui, por exemplo, a Carmen Lúcia, o Fux, que votaram contra a manutenção do fórum como o Bolsonaro não queria, isto é, cometeu crime tendo foro especial, continua no foro especial e não sei o quê. Né? Que em tese seria um voto favorável à tese bolsonarista. Agora, são ministros que têm a responsabilidade de avaliar os indícios que estão ali. Né? Quando você vai decidir se alguém fica preso ou não, você avalia também, é uma prisão preventiva, e você tem o direito de saber isso aqui, você tem o artigo 312 do Código de Processo Penal. Uma investigação que ainda está em curso, se avalia, entre outras coisas, o eventual poder de interferência que quem está na prisão preventiva tem, e claro, a depender da gravidade do ato também que cometeu, condições de interferir, ou se interferiu recentemente, ou tentou interferir na investigação. Então, certamente os juízes dispõem ali de elementos que justificam, segundo o ponto de vista deles, a manutenção dessa prisão. Resta, evidentemente, a defesa, o inconformismo. Né? Recorrer quantas vezes for preciso recorrer e for necessário recorrer para dizer, não tem razão para manter a prisão. Né? Agora, ministros tão diferentes, decidirem manter a prisão, me parece que há, quando menos, né, fazendo uma ironia, uma suspeita de núcleo objetivo que justifica essa prisão. Ou agora vão acusar, sim, o Luiz Fux, ele foi indicado pela presidente Dilma, porque cabia a presidente Dilma indicar um ministro. Mas alguém vai acusar o Fux de ser o quê? Militante petista ou militante... Não. Aliás, ninguém... eu não acredito no Flávio Dino, foi ministro do Lula. Eu não acredito no Zanin, foi advogado do Lula. Mas espera aí, se a gente for considerar o tribunal como um todo, você que diz isso, acredita no André Mendonça, que foi advogado-geral do Bolsonaro, ministro da Justiça do Bolsonaro, que orou junto com a Michelle? Acredita no Nunes Marques, que foi indicado por Bolsonaro, que ele já chamou de um ministro seu? É preciso parar com isso. Às vezes, não estou falando que é o caso do advogado de Braga Neto, advogado do Bolsonaro, estou falando em tese, em regra, né? Às vezes, certas defesas estimulam esse tipo de pensamento para atacar o Supremo e não é, evidentemente, uma coisa prudente. Né? O Bolsonaro foi para as redes ironizar o que ele chamou de velocidade da investigação. Ele falou demais, né, Bolsonaro? Bom, enfim, vai bem. Vai bem. Olha para minha cara, Arthur.
Eu lá tenho cara de coach de Bolsonaro? Não. Não. Coach da defesa? Não. Mas, se eu desse algum conselho, ele iria seguir? Também não. Ah, não, ele não gosta de mim. O Reinaldo está me sugerindo coisas que vão me ferrar. E aí, eu nem sei se o vice lembra de memória assim, mas o vice sabe mais ou menos o conceito, né, vice? Daquela frase de Santo Agostinho, né? Sobre quem me elogia e quem me critica. Né? Quer dizer, mais vale quem me critica porque me corrige do que quem me adula porque me corrompe. Perfeitamente. Exatamente. Né? Não sei nem se o senhor consegue. O senhor lembra, né? Mais vale quem me critica porque me corrige do que quem me adula porque me corrompe. Vice, isso dito na sua voz tem mais peso. Olha, mais valem os que me criticam porque me corrigem, aos que me adulam porque me corrompem. Exatamente. Então, o Bolsonaro poderia, mas não quer ouvir. Vai protestando para a cadeia. Né? O que ele falou? Vamos lá. Vai. Jair Bolsonaro fez referência ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Alemanha, à Venezuela e ao Banco Mundial para ironizar a investigação sobre a trama golpista. O ex-presidente publicou ontem à noite um longo texto nas redes sociais, fez chacota com a data marcada na primeira turma, dia 25 de março. Escreveu assim: um inquérito repleto de problemas e irregularidades contra mim e outras 33 pessoas está indo a julgamento em apenas 1 ano e 1 mês, de 8 de fevereiro de 2024 a 25 de março de 2025. É impressionante. Bolsonaro também lembrou da invasão ao Capitólio ao negar... Só um minutinho. Tá bom. Ele fala de um jeito que parece que é o julgamento. E não é o julgamento. Nós estamos falando da aceitação ou da rejeição da denúncia. Não é o julgamento. Não é? Portanto, se ele diz 1 ano e 1 mês, é 1 ano e 1 mês de apuração. É 1 ano e 1 mês de apuração. Agora haverá avaliação. E depois, aí sim o processo vai ser oficialmente instaurado no Supremo, se a denúncia for aceita. Agora, ele prefere colocar todo o judiciário, como se houvesse uma tramóia, sob suspeição, achando que o quê? Isso vai intimidar os juízes? Acho que não vai. Né? E aí, ele resolveu fazer uma referência aos Estados Unidos. Vejam vocês, vai lá. Ele disse: nos Estados Unidos, a perseguição contra Donald Trump e as ridículas acusações de insurreição levaram quase 5 anos para serem convertidas em denúncia formal e depois foram reduzidas a pó pela escolha soberana do povo americano. Tudo correu na primeira instância com uma breve consulta à Suprema Corte sobre matéria constitucional. Eu até escrevi sobre isso, fiz uma referência sobre isso no meu longo texto, ao que o Paulo bem diria, grande novidade. Meu longo texto de hoje, de manhã, né? Bom, primeiro ele está sendo julgado aqui, não está sendo julgado lá. Segundo as leis. Eu sei que o Eduardo está achando, nós vamos ver daqui a pouco, que ele é deputado nos Estados Unidos agora, né? Mas o Bolsonaro foi eleito presidente no Brasil e está sendo processado segundo as leis brasileiras. Né? Aí quando ele se refere ao Trump, né? Ridículas acusações de insurreição. Por que ridículas? Por que ridículas? Lá, a invasão do Capitólio, inclusive, teve mortes. E o seu Donald Trump incentivou a invasão. Você tem... É claro que não chega a ser razão, né, Bolsonaro? Você tem um ponto que, de fato,
e estudiosos, mundo afora, inclusive os americanos, apontam, existe realmente uma fragilidade na democracia americana, da forma como está estruturado o judiciário lá, que permite que isso aconteça. Aliás, se votou lá, a Suprema Corte votou uma coisa da maior gravidade para livrar o Trump do processo, né? Que ele não pode ser processado na Suprema Corte, ele seria processado em tribunais. E não se cuida de falar lá de primeira instância exatamente, porque a estrutura é outra. Mas vá lá. Mas o que a Suprema Corte votou é muito grave. A Suprema Corte votou que não existe crime para presidente no exercício do mandato se considerar que a sua decisão está ligada ao mandato. Mesmo a incitação à invasão do Capitólio. Que por incrível que pareça, vale o bem, e você que me ouve, e você está aqui, está ouvindo, quer informação. Se fosse para ouvir seu amigo do Zap, essa altura você estava lá no Zap, vendo lá o que ele está falando para você, geralmente aquilo que você quer ler. Depois você fala para ele aquilo que ele quer ler. E juntos juntas essas pessoas vão compondo uma cadeia de ignorâncias. Em nenhum momento se disse que o Trump não incentivou a invasão do Capitólio. Mais do que incentivar, ele disse que aquilo estava sendo feito por uma gente amorosa. Uma gente amorosa. Então não se diz, não, ele não invadiu. É que lá, de fato, alguém pode fazer isso e escapar. O que é muito ruim. Não é? Está sendo ruim, aliás. Ou não? Os americanos já perceberam a roubada e que caíram. E o maluco está dobrando a aposta. Ele está fazendo coisas cada vez mais graves. Não é? Agora, aqui, Bolsonaro, aqui é coisa diferente. Mas não é diferente só para você, é diferente para qualquer um. Não é? Aqui, presidentes da República têm foro no Supremo. São processados no Supremo por crime comum. Não é? E ainda que deixem de ser presidentes, segundo jurisprudência do tribunal, são julgados no tribunal. Não, a insurreição lá não era falsa, era verdadeira. E aí ele resolveu atacar o judiciário como um todo. Pode ir pro negrito, vamos lá. Ele diz o seguinte, mas no Brasil, que tem a 30ª justiça mais lenta do mundo, segundo o Banco Mundial, o judiciário mais caro do mundo, segundo diversas fontes, que não está nem entre os 70 melhores no ranking global de Estado de Direito e que só supera a Venezuela em imparcialidade. Fazendo tentativa de ironia. Primeiro, ainda a seu tempo, não vou agora entrar em minudências, existe um debate burro sobre o custo do judiciário brasileiro, que se faz o custo do judiciário brasileiro sem considerar o número de processos que tem no Brasil, que é uma coisa fabulosa. Inclusive os que chegam ao Supremo, etc. Não é? Uma hora a gente fala adequadamente disso. Mas vocês vejam aqui que ele está dizendo... E não é a primeira vez que isso acontece. O tempo todo. Ontem, os seus aliados disseram isso. Não existe um judiciário no Brasil com competência e independência para julgar Jair Bolsonaro. Ele se coloca acima do judiciário. E, portanto, quem se coloca acima do judiciário está se candidatando a ditador. Né? Aliás, isso estava na campanha de 2018, quando Eduardo falou de fechar o Supremo. Fatos. Fatos.